Será que você é daqueles que não acredita em previsões? Pois nós respeitamos isso, meu amigo. Mas nós aqui já vimos várias previsões que acabaram por se realizar, como as previsões de William Branagh, as previsões de Baba Vanga. Já agora, aconselho-te a ver o nosso último episódio, que falamos sobre as previsões de Baba Vanga de 2022, e confesso que te vai deixar arrepiado. Mas não é só sobre Baba Vanga ou William Branagh, também temos as previsões do famoso desenho animado Os Simpsons. Com mais de 30 temporadas, eles dispensam apresentações. Só para teres noção, os Simpsons já previram a morte de XXXTentacion, a lesão do Neymar durante a Copa do Mundo. Mas não é só. O mais grave, eles previram a eleição de uma vice-presidente dos Estados Unidos da América. Eu falo de Kamala Harris. Eles previram também o surgimento do coronavírus, Trump como presidente e muitas outras coisas. Você deve estar a se fazer a seguinte pergunta: mas Expedito, quem está por detrás destas previsões? Você já vai entender daqui a pouco. Mas antes, eu quero que você subscreva o nosso canal, ative o sininho das notificações e não deixe de nos seguir. Partilhe e dá aquele like para dar aquela motivada. Visite o nosso site 2ctv.2clives.com. Meu nome é Expedito Sassoma e eu quero que você me acompanhe nessa obscuridade sobre as previsões e as pessoas que estão por detrás dos Simpsons. O primeiro episódio dos Simpsons foi há 30 anos, com o tema Simpsons assando em fogo aberto. Aquele episódio falava sobre Natal e de lá para cá o seriado nunca mais parou, apesar de que viveu de altos e baixos, de momentos incríveis e com bastante polêmica, porque os Simpsons sempre acertaram desde o primeiro dia que se estrearam. E vamos ser sinceros, eles já acertaram e relataram tantos factos da história que deixavam as pessoas cada vez mais fixados no ecrã. E uma das previsões mais famosas é a derrota do Brasil com a Alemanha. No episódio dos Simpsons, Homer é convidado para ser o árbitro entre a Alemanha e o Brasil durante a Copa do Mundo de 2014. E durante a partida, no episódio, é notável ver um jogador que tenta cavar um pênalti. O jogador parecia Neymar, e esse jogador sai lesionado da partida. Vocês lembram que Neymar saiu lesionado um jogo antes da Alemanha, em que o Brasil perdeu por 7-1? Pois é, os Simpsons previram este momento, só não acertaram a margem de gol, porque no desenho animado, os Simpsons venceram por 2-0. Mas isso é pouco e menos assustador. Por exemplo, no episódio O Casamento de Lisa, lançado no ano 1995, onde mostra Lisa fazendo uma videochamada para Marv, usando um bate-papo por vídeo. E sabe quando as chamadas de vídeo surgiram? Em 2010. Impressionante, não é? E eles também previram o vírus Ébola. O episódio é de 1997, onde Marge estava a ler um livro para Marv, e neste livro estava escrito: o curioso Jorge, o vírus Ébola. Isso não é coincidência, mas são previsões que você já sabia e que fazem parte do passado. E sobre as previsões de 2022, é isso que nós vamos ver agora. A primeira previsão de 2022, começo por falar sobre um tradutor de bebês, ou seja, os Simpsons previram para 2022 um tradutor capaz de traduzir, passo o termo, os uga-uga, os choros dos bebês. No episódio de 1992, o irmão de Homer volta de uma viagem e pede um dinheiro emprestado. E quando lhe foi dado esse dinheiro, ele inventou uma máquina capaz de traduzir o choro, os gritos de qualquer bebê. E o resultado, o irmão de Homer ficou bilionário. Só na nossa realidade já existe um aplicativo capaz de mostrar o sentimento do bebê a partir dos pequenos gritos. Uga, uga. Aqueles choros já é possível. A segunda previsão é a colonização de Marte. Não é novidade para ninguém que o bilionário Elon Musk
quer colonizar o planeta Marte. No episódio dos Simpsons, Lisa se candidata para colonizar Marte, mas Lisa falha o seu plano e só chegou naquele planeta no ano 2051. E se vocês não sabem, Elon Musk quer enviar no máximo 1 milhão de pessoas a Marte de 2026 a 2050. Coincidência será? Mas já em 2022, ele pretende mandar um foguete sem tripulação. Será que o seu plano vai falhar? A terceira previsão de 2022 é a primeira mulher como presidente dos Estados Unidos da América. No episódio dos Simpsons, mostra Lisa como presidente dos Estados Unidos, o que assemelha-se muito com Kamala Harris devido ao modo como ela vestiu, a cor da roupa e o colar no pescoço. E neste mesmo episódio, Lisa vive muitos problemas devido ao anterior mandato, que é de Donald Trump. Mas agora a pergunta que fica aí: mas Expedito, o presidente dos Estados Unidos da América é John Biden. E por que os Simpsons previram que em 2022 será Kamala Harris? É muito simples. Especialistas apontam que John Biden, devido aos problemas de saúde, não terminará o seu mandato. E caso tu não saibas, no ano passado, Kamala Harris liderou os Estados Unidos da América por 3 horas de tempo. Por isso, muita gente acredita que Kamala Harris será a nova presidente dos Estados Unidos da América neste ano. Será que os Simpsons vão acertar desta vez? Mas a verdade é que esta é a mesma previsão que William Branagh fez. William Branagh também disse sobre a cor da roupa, o colar e sobre a tomada de posse de uma mulher. Só que ele foi mais profundo, porque ele disse que quando uma mulher ser presidente dos Estados Unidos da América, aí estaríamos a viver o fim dos tempos. E foi ainda muito mais profundo, dizendo que aí é o momento da inserção do anticristo. Isso deixa qualquer um arrepiado e preocupado. Se você quer saber mais sobre as previsões de William Branagh, basta visitar o nosso canal, que você vai ver vários conteúdos sobre isso. Você é daqueles que gosta de comer um bom frango, bom macarrão? Pois uma das previsões vai mudar radicalmente a forma como comemos. É sobre a comida virtual. Acredite, no episódio de 1997, mostra Homer e Mark no ano 2030. Eles estavam com óculos de realidade virtual e eles aparecem a comer uma comida virtual. Mas eu acredito que esta previsão não é de 2030, mas sim de 2022, porque a realidade virtual já começou. O Facebook mudou de nome, vocês estão a se lembrar? Agora chama-se Meta. Meta vem de metaverso, é o prefixo. Na realidade do metaverso, já é possível, por exemplo, comprar terreno. Você pode viver onde tu quiseres. Já quem investiu bilhões de dólares em metaverso, você pode ser vizinho de um cantor, de um jogador famoso. Se você quer saber mais sobre metaverso, deixe o seu comentário, que nós faremos um vídeo a falar sobre o assunto. E ainda falando sobre digital, os Simpsons também previram sobre o holograma. Ou seja, em 2022 para eles, haverá e-mails que serão traduzidos por hologramas ou transmitidos por hologramas. Por exemplo, mostravam também shows de cantores que já morreram. E na nossa realidade nós já vimos, por exemplo, shows de Michael Jackson, Tupac, tudo representados por holograma. E devido à pandemia, os hologramas passaram a ser muito usados. Por exemplo, o rapper Travis Scott já transmitiu um show por holograma. E por incrível que pareça, aí entrou em cena o metaverso, porque seus fãs puderam entrar naquela realidade virtual. E isso não é só. Existem também programas de televisão que comentaristas com idade muito avançada ficavam em casa, mas a imagem deles era transmitida por holograma. E quem estivesse em casa pensava que eles estavam dentro do programa. No entanto, sobre a comunicação por holograma,
Existe uma publicidade da Unitel 45G, onde nós falamos que a comunicação no futuro será por holograma. Por isso, não ficamos surpreendidos quando vimos esse conteúdo. E se você ainda não viu esse vídeo, visite o nosso canal e dê uma olhada e não esqueça de deixar a sua opinião. O criador dos Simpsons chama-se Matt Groening. Matt sempre gostou de escrever, apesar de que toda a sua vida foi de muito insucesso, até surgir a sua oportunidade de escrever pela primeira vez para um episódio da Fox. Primeiro é que Matt não esqueceu da sua família. Ele colocou seus pais e irmãs como personagens. Por exemplo, Harm e Margaret são seus pais, e as suas irmãs são Lisa e Maggie. Ele preferiu se deixar de lado e colocou Barf, que vem de Bartolomeu. Mas como explicar que um homem como Matt Groening seria capaz de decidir ou de resolver tantos eventos da história da humanidade? Mas Matt Groening não trabalha sozinho. Ele tem uma equipa de pessoas com um QI muito avançado. Só para teres noção, essas pessoas vinham de Harvard. E segundo o que eles contam em algumas entrevistas, é que eles reúnem, olham para pessoas ou figuras e imaginam como seria o futuro delas. E não só. Eles pegam previsões através de livros antigos e juntam os fatos e dessa forma chegam a uma conclusão. Mas essa teoria é deles. E fomos buscar o outro lado. Alguns futuristas discordam de tudo isso. Eles dizem que no meio dessa equipa, se não Matt, um deles tem o poder de prever o futuro. Há aqueles também que dizem que Matt Groening, quando teve alguns insucessos na vida, procurou buscar pactos para conseguir prever o futuro e ter sucesso na escrita. Mas há ainda outras teorias que dizem que eles dependem de uma força ou conhecimento fora do normal. Mas como explicar essas previsões? Será mesmo que a vida imita a arte? Será que isso é possível? E por que eles acertaram tanto ao longo da história? Eles acertaram Torres Gêmeas, Donald Trump, XXXTentacion, Floyd e tantas outras coisas que mexeram com você. Meu nome é Expedito Sassoma. Subscreva, ative o sininho das notificações e um forte abraço.